Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre o texto da Márcia Chuva, por uma história da noção de patrimônio cultural no Brasil. A partir dos anos 30, as ações de preservação do patrimônio foram introduzidas no âmbito das políticas públicas no Brasil. Em 1936, Mário de Andrade, a pedido do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, elaborou um projeto para a organização de um serviço voltado para a preservação do patrimônio, no qual Mário de Andrade propõe a criação do SPAN, o Serviço de Patrimônio Artístico Nacional. Em 1937, o SPAN é fundado e ocorre também a elaboração do Decreto-Lei 25 por Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi o fundador das práticas de patrimônio cultural no Brasil. Segundo o documento, constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico ou bibliográfico ou artístico. Figura importantíssima no campo intelectual brasileiro, Mário de Andrade introduziu ideias fecundas acerca da cultura brasileira e das políticas públicas para sua preservação. Suas ideias se tornaram balizas que inspiraram o pensamento brasileiro no tocante ao patrimônio histórico e artístico nacional com bens materiais, que seriam os bens arquitetônicos, objetos de arte, conjuntos urbanos, e também com relação aos bens relacionados às práticas cotidianas ou extraordinárias, às celebrações e ritos, manifestações de arte. Mário de Andrade apontava para uma concepção integral da cultura, na qual concebia patrimônio em todas as suas vertentes e naturezas, sendo o Estado aquele que deveria estar pronto para uma atuação integradora. Embora a importância da preservação do patrimônio cultural tenha sido discutida nos anos de 1930, somente há poucas décadas o tema foi ampliado para além dos bens de natureza material. Mário de Andrade é apresentado como mentor e fundador do campo do patrimônio material no Brasil. As viagens realizadas por ele nos anos de 1920 e 1930 e que tiveram como objetivo inventariar o patrimônio imaterial, revelam a tentativa de Mário de Andrade em construir a nação brasileira com base no resgate do passado. Não um passado que não existe mais, mas justamente a existência nesse imenso Brasil de diferentes temporalidades. Mário de Andrade encontrou em suas missões ao interior do país, distante das grandes cidades, distante das elites e da sua erudição europeia, a cultura popular, encontrada no próprio tecido social, a ser apreendido por meio do que vem do olhar, do escutar, do saborear, do conversar. Mário de Andrade, no final da década de 20, viajou pelo norte e nordeste brasileiros com o intuito de conhecer a identidade cultural das pessoas que viviam naquelas regiões. A primeira viagem ao norte, que realizou entre os meses de maio a agosto de 1927, e a segunda ao nordeste, feita entre o final de 1928 e fevereiro de 1929, são consideradas as duas maiores viagens da vida de Mário de Andrade. Ambas são por ele registradas
tanto em forma de diário manuscrito quanto por fotografias legendadas minuciosamente. Construção histórica da noção de patrimônio a partir da fundação do SFAM, do Serviço de Patrimônio Artístico Nacional, criado em 1937. Em relação ao conjunto de práticas implementadas pelo SFAM e consagradas pelo Instituto do Tombamento nos seus primeiros anos de existência, pode-se afirmar que a arte popular, ainda que enunciada, não foi incorporada às práticas de proteção nem ao rol de bens culturais passíveis de se tornarem patrimônio. Os primeiros bens preservados foram os arquitetônicos de origem europeia. Essa vertente esteve assentada nas teses sobre as três raças formadoras da sociedade brasileira, que percebia no branco português nossa maior influência em razão da maior perenidade dos materiais utilizados nos processos construtivos e na presença do índio e do negro africano como influências de menor envergadura. Essa perspectiva justificava o predomínio da proteção de bens materiais, especialmente os arquitetônicos, relativos ao período colonial. Como exemplo de bens tombados, temos a cidade de Ouro Preto e o sítio arqueológico de São Miguel das Missões. Ouro Preto foi uma das primeiras cidades tombadas pelo SFAM no Brasil, ainda no ano de 1938. Ouro Preto foi também a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial, conferido pela Unesco no ano de 1980. Tal reconhecimento deve-se principalmente ao fato da cidade ser um sítio urbano completo e pouco alterado em relação à sua essência. O sítio arqueológico de São Miguel das Missões, localizado no Rio Grande do Sul, foi tombado pelo SFAM também no ano de 1938. A igreja, em estilo barroco, foi construída a partir de 1735. Inicialmente possuía uma rica e colorida ornamentação interna integrada por entalhes e pinturas e esculturas com motivos sacros, e ao longo dos anos esses itens foram alvo de saques. Em 1886, os telhados ruíram e o pórtico desabou. O longo período de abandono levou ao crescimento de árvores no interior da nave. Na década de 1980, observa-se a ampliação do campo do patrimônio. A Constituição Federal de 1988 consolidou uma noção ampla e plural da identidade brasileira, trazendo para a cena jurídico-política a noção de bens culturais de natureza imaterial. Lê-se no artigo 216 da Constituição Brasileira: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Nos anos 90, um grupo de estudos do patrimônio material foi instituído pelo Ministério da Cultura com a tarefa de elaboração de uma nova legislação que atendesse às especificidades da preservação do patrimônio material, conforme determinava a Constituição. A nova legislação se concretizaria em 4 de agosto de 2000, com a assinatura do Decreto número 3.551, que instituiu o Registro de Bens de Natureza Imaterial pelo IFAM, que substituiu o SFAM. A seguir, 2 exemplos de patrimônio material preservados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O primeiro
menciona a pintura corporal e arte gráfica dos povos indígenas Uajapi, no Amapá. Essa pintura sintetiza o modo particular de conhecer e agir sobre o universo desse povo, que engloba cerca de 48 aldeias e mais de 1.000 indígenas. A arte está vinculada à organização social, ao uso da terra e conhecimento tradicional. O segundo exemplo fala da produção artesanal de panelas de barro com a cuia, que é produzida no município de Goiabeiras, no Espírito Santo. Esse foi o primeiro registro de patrimônio material na categoria de saberes realizado pelo IFAM. Segundo Márcia Chuva, a divisão entre patrimônio material e imaterial é conceitualmente enganosa, posto que qualquer intervenção na materialidade de um bem cultural provocará modificações na sua imaterialidade. A percepção da cidade apenas como patrimônio cultural material induz a um entendimento limitado dos moradores e usuários cujos modos de vida estão vinculados àquele espaço. Se esta população for expulsa do sítio tombado, cabe perguntar o que exatamente se pretendia preservar naquele amontoado de pedra e cal. Originalmente lançada pela Unesco, a categoria de paisagem cultural talvez seja hoje um dos principais passos dados no sentido da superação da falsa dicotomia entre patrimônio material e imaterial, pela ênfase na relação entre o homem e o meio, especialmente se associada à noção de lugar como sendo um dos elos pertinentes para construir um patrimônio cultural integral. Estabelecer novos paradigmas para a preservação do patrimônio cultural, enfrentando verdadeiramente a construção de uma noção de patrimônio cultural integral, exigirá maiores discussões, estimulando investigações de maior fôlego sobre a política cultural brasileira.